Oi, gente, voltamos para dar continuidade às nossas palestras. Vamos dar início à última palestra do nosso evento. Só que antes de ir para a palestra, eu gostaria aqui de agradecer aos intérpretes de Libras de hoje, que foi o José Alisson, o Anderson Andrade e a Morgana Manuela. Obrigada a vocês pelo empenho e também pela parceria. Gostaria também de relembrar a você que logo após essa última palestra, vamos ter a cerimônia de encerramento e também as premiações dos resumos. Então, não perca. Nesse momento, então, para a última palestra, queria convidar o professor José Luiz Simões para falar sobre história da pandemia no Brasil. O professor Dr. José Luiz, ele é graduado em Educação Física, ele é mestre e doutor em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba e atualmente ele é professor da UFPE. Então, com bastante prazer, a gente passa a fala de agora para o professor José Luiz Simões. Olá, pessoal. Boa tarde. Prazer Boa enorme, tarde. prazer enorme participar aqui do quinto encontro multidisciplinar de Biologia e Saúde. Agradeço o convite a toda a comissão organizadora, a professora Isabela e sua equipe, aos estudantes, para falar desse assunto importante, que é a história da pandemia e das epidemias no Brasil. Combinei com a professora Isabela, vou falar uns 30 minutos e depois me colocar à disposição para tentar responder perguntas, comentários. Bom, a gente está vivendo um momento inusitado na história do mundo. Inusitado, porém, não é a primeira vez que acontece uma pandemia na história da humanidade. Assim que começou a pandemia, eu peguei esse livro para reler, Plagues and Peoples, do historiador William McNeill. Ele fala justamente das histórias das pandemias no mundo e ele destaca que o maior inimigo da humanidade não são os outros seres humanos, não são as outras pessoas, as outras culturas, e sim os vírus e bactérias. São seres invisíveis e que atacam a nossa saúde, a nossa vida, o nosso organismo, causam doenças e nos levam à morte. Então, acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar, a diferença, eu acho que todo mundo sabe isso, mas é sempre bom lembrar, talvez alguém não saiba, há uma diferença entre uma pandemia e uma epidemia. O que é uma pandemia? Uma pandemia é quando acontece um surto de uma doença, de uma nova doença, em escala continental ou global, como é o caso agora do novo coronavírus. Uma pandemia é quando atinge toda a humanidade. Epidemia é quando é uma situação geográfica, quando acontece em um espaço geográfico mais limitado. Por exemplo, epidemia de dengue no Brasil. Acontece só no Brasil e em alguns outros países da África. É difícil ter dengue em países nórdicos, por exemplo. Não tem. O mosquito que transmite a dengue, ele não sobrevive nos países muito frios. Então, não tem a dengue, não chega em muitos países. Mas no Brasil, todos os anos tem epidemia da dengue. Então, epidemia é quando acontece numa região geográfica delimitada. Pandemia, que é o que nós estamos vivendo, é em escala maior, escala continental ou escala global. E vamos, para falar um pouquinho de história das pandemias, a primeira grande pandemia que aconteceu foi a pandemia da peste negra, a peste bubônica, que causa a peste negra. No século XIV, na Europa, a peste negra dizimou, eu anotei aqui, cerca de 450 milhões de pessoas no mundo, a peste negra. A peste negra foi, então, no século XIV, e demorou muito para as pessoas entenderem a importância de se proteger. Quando você vai a um museu na Europa, você vai encontrar essa imagem aqui, a imagem da máscara que os médicos usavam para combater a peste negra na Idade Média, no século XIV. Então, a peste negra foi a primeira grande pandemia que foi combatida, que foi identificada e combatida pelas autoridades sanitárias, já lá na Idade Média. A segunda grande pandemia, que foi erradicada só em 1980, e o que fez erradicar foi a vacina. A varíola.
A varíola, ela existe desde 3.000 anos antes de Cristo. A varíola atacou o faraó Ramsés II. A varíola também atacou a rainha Maria II da Inglaterra e o rei Luís XV da França, o último rei da França. Ele foi atacado pela varíola. Então, a varíola ela é uma doença causada também pelo vírus ortópsio vírus, que só foi erradicada em 1980, ou seja, 40 anos atrás, a humanidade conseguiu erradicar a varíola com vacina, né? Não tem outra alternativa. Vamos falar da cólera agora, a terceira grande pandemia mundial. A primeira epidemia de cólera foi em 1817, há 200 anos atrás. Matou milhares e milhares de pessoas. O vírus é o Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. E a cólera é ela existe ainda. O que acontece com a cólera? Em 2010, teve um surto de cólera no Haiti, não sei se vocês se lembram disso, em 2010, todo mundo aqui que está assistindo essa sala já estava vivo, já era pelo menos adolescente, e a cólera lá no Haiti assolou o Haiti. E no Iêmen, ano passado, em 2019, a cólera matou 40 mil pessoas. Quer dizer, não foi uma pandemia, foi uma epidemia que aconteceu ano passado no Iêmen. Matou 40 mil pessoas. Vamos para a gripe espanhola agora. A gripe espanhola, ela, em 1918, faz exatamente 102 anos que a gripe espanhola matou nada mais, nada menos do que 40 milhões de pessoas no mundo. 40 milhões de pessoas a gripe espanhola matou no mundo. Aqui no Brasil, o presidente do Brasil, na época, era o Rodrigues Alves. Ele morreu em 1919 de gripe espanhola. A gripe espanhola é muito parecido com a gripe comum, que é muito parecido com o atual coronavírus. Tem uma foto aqui, que eu vou mostrar para vocês, de um jornal antigo, ó, vejam. Quando chegou a gripe espanhola no Brasil, chegou no navio Demerara, que veio da Europa. Então, a gripe espanhola, ela demorou anos para a vacina ficar pronta. Se eu não me engano, posso verificar depois essa informação, mas parece que foram 13 anos para a vacina, 13 anos para a vacina ficar pronta. Eu achei uma foto aqui, duas, aliás, vou mostrar para vocês. Veja, lá no ano de 1918, no Brasil, todo mundo com máscara, um grupo, né, de brasileiros ali com máscara. Olha os hospitais, foto de um hospital no Brasil em 1918. Veja, o povo adoentado, em situação precária ainda, sofrendo. A gripe espanhola matou muita gente no Brasil, mas muita gente. Veja, dizimou 40 milhões de pessoas mundo afora. Recentemente, a primeira pandemia do século XXI foi a gripe suína, a famosa H1N1. A H1N1, ela atacou, a gripe suína veio trazida com o contágio com porcos, né? O nome já diz que é gripe suína, e a gripe suína, ela não teve uma dimensão de matar tantas vidas assim, mas ela começou em 2009 no México, foram os primeiros casos, e aqui no Brasil o Ministério da Saúde registrou menos de 1.000 casos, para ser exato, em junho de 2010 foram registrados 627 casos de H1N1. E a vacina foi rapidamente colocada à disposição, de modo que não houvesse graves danos à saúde pública no Brasil e nem à economia. Então, já falamos de 5 pandemias, né?
a peste bubônica ou peste negra, a gripe espanhola, a gripe suína, peraí, vamos lá. A gripe suína, que são 6 ao todo. A varíola e a cólera. Gripe suína, varíola, cólera, a peste bubônica, a gripe espanhola e agora o coronavírus. O coronavírus, todo mundo está acompanhando, está acontecendo, a gente está vivendo uma pandemia. O problema é que o vírus, ele se espalha muito rapidamente, ele se espalha através de gotículas pelo ar, contágio. Os cientistas já revelaram que ele pode ficar numa barra de ferro, no ônibus, no coletivo, durante 72 horas ativo o novo coronavírus. Então, por isso que no Brasil, depois que chegou em março, no Brasil, no início do mês de março, foi registrado o primeiro caso, se alastra muito rapidamente e com muita facilidade. Veja, hoje nós temos no Brasil mais de 1 milhão de casos de pessoas contagiadas e já passou a casa de 74 mil mortes. Isso em pouco mais de 3 meses. Alguém está colocando o gráfico aqui, né, do Brasil. Quase 2 milhões de casos do novo coronavírus no Brasil, 74.133 mortes. E esses dados são atualizados diariamente. Então, o que a gente está vivendo no Brasil é muito sério. Nós estamos vivendo uma pandemia. E toda pandemia, quando você vai estudar a história das pandemias, com ela trazem problemas não só de saúde pública, as pessoas adoecem, as pessoas morrem, tem colapso no sistema de atendimento à saúde das pessoas, como tem consequências econômicas e sociais graves também, né? O acesso ao leito de hospital. As pessoas mais abastadas, elas, aí agora falando mais de Brasil, falando de uma pandemia no Brasil, elas têm acesso ao plano de saúde, têm acesso aos melhores hospitais, têm acesso à testagem rápida. No caso das pessoas mais pobres, que a única alternativa é o SUS, e ainda bem que tem o SUS, e ainda bem que tem o SUS, porque se não fosse o SUS, como que o povo pobre ia se salvar? Como que o povo pobre ia ter atendimento, acesso à saúde no Brasil? E aí a necessidade da gente fortalecer o SUS. Então, o novo coronavírus, esse gráfico que alguém apresentou aqui, a comissão organizadora apresentou, atualizado dos casos de coronavírus no Brasil, são os casos registrados. E os casos que não foram registrados? Há uma subnotificação enorme do novo coronavírus no Brasil. E as mortes que foram registradas como pneumonia, ou como outro tipo de doença respiratória, e não da Covid-19. Então, o que a gente está enfrentando no Brasil hoje é muito grave. Essa semana, nós ainda estamos no que se chama o platô da doença, ou seja, o patamar mais alto da doença. Está morrendo, em média, o que chama de média móvel, 1.056 pessoas por dia no Brasil nos últimos 7 dias. Em média, 1.056 pessoas por dia no Brasil, em média, nos últimos 7 dias. Isso é muita coisa, isso é muito grave. Então, não é brincadeira o que a gente está vivendo. Então, isso é para falar de saúde pública, isso é para falar de um vírus que está atacando, e a projeção de ficar pronta uma vacina é uma projeção recorde, em termos de tempo. Por quê? Porque a ciência avançou muito, a medicina, a epidemiologia, os sanitaristas, e por isso a vacina vai ficar pronta em menos de 2 anos. Vacinas anteriores que combateram doenças ou infecções, epidemias anteriores, demoraram mais de 2 anos para ficar pronta. A expectativa, o governo russo está dizendo que no próximo mês uma vacina já estará à disposição. Eu espero que o governo russo esteja falando a verdade, que realmente essa vacina fica pronta já no próximo mês. Porque enquanto não tiver uma vacina, a gente vai ter que usar máscara, evitar sair de casa e manter o máximo de higienização possível, além do distanciamento social.
Então, nós que somos da universidade, temos mais acesso à informação, temos esclarecimento, sabemos que a ciência ela dá resposta para problemas como esse que a gente está vivendo agora, a gente sabe se cuidar melhor. A gente tem esse tipo de postura de ficar distanciado em relação a outras pessoas e ficar em casa o máximo de tempo possível, até estancar a transmissão do vírus, porque é um contágio, é uma rede. Se a gente mantiver um sistema de aglomerações no transporte público, as pessoas indo para o cinema, as pessoas indo para o shopping, as pessoas se encontrando em bares, em restaurantes, em boates, essa epidemia, essa pandemia, ela não vai parar, ela não tem fim. Mais pessoas vão se infectar e mais pessoas vão morrer. E está comprovado que não morre só pessoas idosas, ou diabéticos, ou pessoas que têm problemas cardiorrespiratórios. Como eu, por exemplo, tenho bronquite. Eu sou grupo de risco também. Quem tem diabetes é grupo de risco. Quem tem mais de 60 anos é grupo de risco. E a taxa de mortalidade nas pessoas que se enquadram nos grupos de risco é maior, chega a quase 10%. Em alguns países, a taxa de mortalidade chega a 15%. Quem não é grupo de risco, a taxa de mortalidade é menor, 2%, 4% ou menos de 1%. Mas ainda existe a possibilidade da pessoa morrer do novo coronavírus, mesmo sem ser grupo de risco. E aí fica a pergunta, quem é que quer fazer parte da estatística de pessoas mortas por coronavírus, pelo novo coronavírus? Ninguém. Ninguém quer fazer parte da estatística. Cada vida é muito importante. As vidas são inumeráveis. A vida é o bem mais valioso, mais precioso que a gente pode ter. Uma vida humana não tem preço. Não dá para economizar dinheiro, recurso financeiro com vida humana. Pergunto, se você tivesse R$1 milhão no banco, e você fosse acometido por uma doença, e a única maneira de você salvar sua vida seria gastando esse R$1 milhão de uma vez que você economizou durante 40 anos da sua vida, você não tiraria esse R$1 milhão do banco e não salvaria a sua própria vida? Claro que você faria isso. Porque a riqueza material, a riqueza econômica, só faz sentido se você puder usufruir dessa riqueza. Então, na história toda vez que vem uma pandemia, toda vez que aparece um inimigo invisível novo, um novo vírus, e o novo coronavírus ele é uma mutação do grupo dos vírus coronavírus, que é um grupo. Veja que os sintomas são muito parecidos com a gripe, com a SARS, que foi uma síndrome aguda respiratória que teve uma epidemia forte na Ásia no ano de 2011. Praticamente não chegou ao Brasil, ficou mais restrito à Ásia, teve pouquíssimos casos no Brasil, não se disseminou no Brasil, portanto não foi uma pandemia, foi uma epidemia, a SARS, no ano de 2011, que acometeu na Ásia. Essas epidemias, essas pandemias, elas não só causam, elas causam, em primeiro lugar, o ataque à saúde pública, um ataque às nossas vidas, né? Levam muitas pessoas aos hospitais e a mortes. Agora, elas prejudicam também o convívio social, prejudicam o nosso cotidiano, a nossa rotina, prejudicam muito a nossa economia. Saúde tem muito a ver com educação e com economia. Não tenham dúvida disso. E por que a pandemia no Brasil está demorando a passar? Por falta de educação. Eu estive no bairro esta semana chamado Nova Descoberta, aqui na cidade do Recife. Infelizmente, a maioria das pessoas não estão usando máscara. Elas estão jogando futebol, elas estão jogando dominó, elas estão aglomeradas. Conversei com uma aluna, amiga minha, que estuda educação física e mora lá em Nova Descoberta. Eu fui lá para uma reunião, ela estava de máscara, eu também, todo mundo, nós mantendo o distanciamento social, mas as pessoas estavam como se a vida tivesse tudo normal, como não se houvesse um vírus espalhado aqui no Brasil e atacando a vida das pessoas. Então, as pessoas acham que o novo coronavírus
vai ser curado com oração, vai ser curado com Bíblia, vai ser curado com fé. A fé é muito importante, a oração é muito importante. Eu sou uma pessoa cristã, eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas eu tenho educação, tenho discernimento, tenho conhecimento, e sei que não é uma tragédia divina um vírus existir, aparecer, faz parte da história da humanidade a emergência de vírus e bactérias. Nós convivemos com vírus e bactérias, dentro do nosso organismo tem milhões de vírus e bactérias. Então, o fato é o nosso sistema imunológico, o nosso organismo criar uma imunidade para bloquear o novo coronavírus. A grande questão científica é essa: como bloquear a ação do novo coronavírus no organismo. Você tem duas vias: ou o remédio para curar a doença, e até agora nenhum remédio se mostrou altamente eficaz. Tem a cloroquina, que já foi comprovado que não é eficaz e que, inclusive, tem consequências cardiorrespiratórias graves. E tem a ivermectina, que tem diminuído o tempo de recuperação das pessoas. As pessoas demoram 14, 15, 20 dias para se recuperar. A ivermectina tem diminuído o tempo, em alguns casos, de recuperação da doença do novo coronavírus. Mas não quer dizer que cura a doença. O fato de você diminuir os sintomas não significa que curou, combateu os sintomas ali. Então, não há um remédio ainda comprovadamente eficaz para curar a Covid-19. O que vai resolver o problema do novo coronavírus, dessa nova pandemia que nós estamos vivendo, é a vacina. É a vacina, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a educação, a postura das pessoas de começar a entender que tem que manter o afastamento social, o distanciamento social, tem que usar máscara, sim. Ah, é chato usar máscara? Não é gostoso ficar usando máscara para todo lugar, mas a gente se adapta. Aliás, é o que vai deixar a humanidade mais forte depois dessa pandemia. A nossa capacidade de adaptação, a nossa capacidade de aprendizado. Essa pandemia, ela acelerou também alguns processos que estavam em marcha na humanidade e aqui no Brasil. As novas tecnologias educacionais e de comunicação. Claro que se não fosse a pandemia e eu fosse convidado por vocês para falar nesse importante evento, eu iria até o CAV para falar presencialmente com o maior prazer. Rever vários amigos e amigas que eu tenho no CAV, professora Conceição, a professora Isabela, a professora Viviane, tem muitos amigos no CAV, os professores da área de educação física, professor Haroldo, enfim, o professor Marcos, o diretor do CAV, professor Zé Eduardo Garcia, enfim, eu tenho muitos amigos e amigas do CAV, adoraria rever todos, inclusive Eugênio, que eu fui ontem doar sangue para o pai dele, que está precisando de sangue, o que é técnico no CAV. Então, eu tenho muitos amigos aí, adoraria, e certamente esse evento seria presencial, mas ele não pode ser por conta de que a gente sabe a importância de, nesse momento, manter o distanciamento social. Então, isso para falar da história das pandemias no Brasil. Quando surge um novo agente químico, um ser vivo, o vírus é um ser vivo, ele é um ser invisível, mas ele é um ser vivo, que nos ataca. Quando surge um inimigo como esse, o que nos protege é a ciência. O que nos protege são as estratégias de sobrevivência, a nossa capacidade de adaptação e da gente combater o vírus. E se combate com ciência, com drogas, com remédios e, em especial, com a vacina, que vai colocar no nosso organismo o agente biológico que vai nos imunizar contra o novo coronavírus. E aí sim, vai erradicar, como já foi erradicada a varíola, a poliomielite foi erradicada no Brasil, o sarampo foi erradicado, voltou de novo, né? Vai erradicar a Covid-19, quando a gente tiver a vacina e todo mundo tiver acesso à vacina. Então, isso para falar desse tipo de epidemia. Agora, eu tenho uns 10 minutos ainda, Isabela, eu vou falar de um outro tipo de epidemia.
a epidemia ou a pandemia, no caso do Brasil, é epidemia, sim, porque não são todos os países que têm os problemas epidêmicos que tem o Brasil. A epidemia social. Esse é um grave problema no Brasil. A epidemia, o vírus visível. Quais são esses vírus visíveis? O desemprego é uma epidemia no Brasil e, infelizmente, o novo coronavírus, a Covid-19, a postura errada do presidente da República em deixar mensagens erradas do ponto de vista da ciência, do ponto de vista de combater uma pandemia, vai trazer consequências maiores para a epidemia do desemprego, para a epidemia da violência, das mazelas sociais, das desigualdades sociais. No Brasil, nós temos a epidemia do preconceito, do racismo, nós temos a epidemia da exclusão das pessoas portadoras de deficiência. E aí eu quero saudar esse meu amigo que está fazendo a interpretação em Libras aqui, de modo que as pessoas surdas tenham acesso a esse debate, a essa conversa. Porque é no Brasil uma epidemia, sim, o desrespeito com as pessoas pobres, negras. É uma epidemia aqui o preconceito. É uma epidemia aqui no Brasil, a falta de oportunidades. Essa epidemia é perigosa também. Lave as mãos. Aqui no Morro da Conceição, em Recife, chega água 3 dias por semana só. Como que eu vou dizer para o cidadão lavar as mãos se não chega água na casa dele? Porque não chega água em casa. A falta de emprego, o desemprego. 14 milhões de pessoas no Brasil estão desempregadas. E depois que passar essa pandemia, infelizmente, a projeção não é muito boa. A economia brasileira deve se recuperar só daqui a uns 2 ou 3 anos. A gente deve ter a retomada no crescimento. Então, para a gente enfrentar os problemas das epidemias sociais, a educação, o conhecimento e a boa política. Quando eu falo boa política, não é política partidária. Não é você colocar o bom senso, a razão, a capacidade de diálogo, de negociação, acima de conotações político-partidárias. É você promover a política. Platão dizia, no livro A República, Platão dizia que a política existe para fazer o bem coletivo. Então, nós temos muita gente que faz politicalha, politicagem, politiquice, e pouca gente que faz política. Então, o Brasil está carente de bons políticos, de bons líderes, e são as lideranças em todas as áreas, nas escolas, nas universidades, no poder público, nas instituições de um modo geral, que ajudam a enfrentar todos os problemas e crises que a humanidade enfrenta. E uma pandemia, uma epidemia, é um grave problema, não só de saúde, mas é um problema econômico, social e político também. E para eu finalizar e ouvir vocês, um dos maiores exemplos para fazer o combate à pandemia que eu vi durante esse período do ataque do novo coronavírus contra a gente foi do Papa Bento XVI. Ele sozinho fez uma caminhada e deu um gesto para o mundo de como a gente deveria combater o novo coronavírus. Ele foi sozinho, mas ele não estava sozinho. E muito aprendizado você colhe em momentos como esse. É muito triste passar por uma pandemia, por uma epidemia. O Brasil vive veja, todos os anos tem surtos de dengue. Todos os anos tem surto de chikungunya. A mais recente foi o Zika vírus, que aqui em Pernambuco, centenas e centenas de crianças nasceram com microcefalia. Mas, graças à ciência,
a gente já, aqui o Fundação Oswaldo, a Fiocruz já desenvolveu um estágio avançadíssimo a vacina contra o Zika vírus. Então, para concluir, eu quero agradecer muito a participação no Encontro Multidisciplinar de Biologia e Saúde, dar os parabéns para vocês pelo evento, agradecer toda a comissão organizadora. É isso, nós estamos isolados, cada um na sua casa, se protegendo, mas nós não estamos parados e não estamos também sem trabalhar e sem estudar. Nós estamos estudando, trabalhando e aprendendo muito nesse período. Parabéns, estou à disposição se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma crítica. Eu acho que nós que somos da universidade, eu sou um cara que gosta muito de ouvir crítica para melhorar na minha atuação, na minha reflexão. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor, sinceramente, que palestra incrível, viu? Aqui nos comentários a gente teve muito elogio e espero assim que o senhor possa aceitar os próximos convites, participar dos próximos encontros. Só agradecer mesmo a palestra, que foi maravilhosa.